agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde antemão, pegue o link aqui, envie para os seus amigos, seus colegas, seus colaboradores, pois hoje temos um episódio muito especial. Estou recebendo aqui um cara que eu estimo muito e que eu tive grandes oportunidades aqui de interação com ele. Seja muito bem-vindo, meu amigo João Oliveira. Obrigado, Leonardo. Sempre bom falar com os amigos, sempre bom revê-los e sempre muito bom participar aí de um bate-papo sobre agronegócio, sobre pessoas, sobre liderança, sobre a vida como ela é. Com certeza. E João, para a gente iniciar aqui, para quem não te conhece, né, se apresente aqui para os agroprotagonistas. Legal. Bom, pessoal, eu sou agrônomo, né? Tenho mais de 30 anos de mercado. Fiz agronomia em Pinhal, acabei fazendo mestrado e doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, com o professor Malavolta, na área de nutrição e fertilidade de plantas. Depois acabei indo dar aula na Universidade Estadual do Paraná, Ponta Grossa. Acabei sendo contratado pela Monsanto, onde passei grande parte da minha jornada aí, foram mais de 18 anos dentro da Monsanto. Tive a oportunidade de iniciar minha carreira na Bahia, no antigo Mimoso do Oeste, que depois virou Luiz Eduardo Magalhães. Depois disso fui para Rio Verde, me mudei para o Rio Grande do Sul, Carazinho, uma cidade que eu amo muito. Fui cuidar da estação experimental logo na reabertura da estação de Não Me Toque. Depois voltei para Uberlândia, vim para São Paulo, liderei desde avanço de germoplasmas dentro das marcas de milho da Monsanto. Liderei toda a parte de biotecnologia no Brasil, falando de todos os milhos transgênicos aí. Desde o Yield até o VT Pro 3, onde tivemos grande sucesso no lançamento dessa tecnologia. Acabei me desligando da Monsanto em 2018, abri uma empresa que se chamava Agricultura Inteligente, junto com 2 sócios, que continua nativa ainda. Lá fazíamos muito trabalho de capacitação de grandes equipes, falar de tecnologias e tudo mais. Veio a pandemia, acabei assumindo uma posição de head de pesquisa e desenvolvimento na Fundação Mato Grosso, onde tive o prazer e a oportunidade de conhecer muita gente boa, muito pesquisador da base da ciência. Acabei encerrando meu contrato na Fundação Mato Grosso, vim para São Paulo, entrei na Nutri, e aí tive a oportunidade de conhecer o Leonardo. Liderei toda a parte de pesquisa e desenvolvimento da Nutri durante 3 anos, onde conheci a Agrivale e iniciei o projeto da Loveland Bio, que era um projeto de agricultura com produtos biológicos. E ao sair da Nutri, acabei sendo contatado para fazer parte da Agrivale. E hoje sou diretor de pesquisa e desenvolvimento dentro da Agrivale, uma empresa que trata de produtos biológicos. E é isso, Léo. Maravilha. E eu vou acrescentar um pouquinho aqui no seu currículo. Um cara que tem um feeling para pessoas excepcional. Que monta equipes aí de altíssima performance, né? Então tem a visão, tem o olhar. E é uma pessoa que ouve as pessoas. E assim, a gente está falando de liderança aqui, aí tá uma competência extremamente importante de um líder, que é a escutativa, ouvir as pessoas. E aí, João, uma carreira assim muito potente, né? E aí, o que fica claro para mim, né, quando você traz a sua história, é que você sempre pensa muito além do hoje. E por isso hoje estamos aqui falando de liderança para inovar. E aí, João, eu gosto sempre de entender mais sobre as pessoas, sabe? Eu gosto de investigar, entender o jeito de pensar. Mas assim, o que você vai para o campo, né? E eu já fui para o campo contigo. O que você mais observa, o que você mais busca quando você vai para o campo
e que te gera insights. Olha, Léo, eu sou um apaixonado pela agricultura, né? A agricultura é a minha vida, não tenho nenhum agrônomo na família, mas eu sou simplesmente apaixonado por essa coisa da produção, de ver uma planta nascer e ela dar flor, crescer e o que ela vai se transformar no futuro. Então acho que um pouco desse olhar, dessa observação, foi muito de olhar a natureza, né? Eu sou um apaixonado pela natureza. E a natureza tem uma coisa muito interessante que é a atitude de se transformar. Então, quando eu vou para o campo e eu estou do lado de uma pessoa, eu olho muito as atitudes dela, né? Como é que ela se comporta, o que ela assume como uma responsabilidade dela, o que ela deixa para os outros fazer. E às vezes são atitudes muito simples, tá, Léo? Porque quando você está numa sala ou você vê cair um pedaço de papel e algumas pessoas só observam, mas tem alguém na sala que se abaixa para pegar e dá um destino correto para esse papel, isso para mim é atitude, né? Então a atitude ela vem desde as pequenas coisas até as coisas mais complexas. Então muitas vezes eu estou no campo e eu estou com uma equipe super jovem hoje, uma liderança onde 60% do meu time é feminina, né? São mulheres novas que nunca assumiram um papel de liderança, mas elas têm algumas características que me chamam muita atenção, principalmente na parte de organização e atitude. Elas acreditam em algo e elas vão atrás, então elas sempre trazem insights, elas sempre olham. E esses dias eu estava visitando a Érica Jelinski lá na área, no MS, e ela é uma pesquisadora assim, incrível, eu adoro ela, acho ela uma pessoa muito incrível. E ela é uma pessoa que quando ela está no campo, ela traz as pessoas, ela tem atitude, não pessoal, vamos olhar aquilo lá, e aí ela vai e caminha, e junto com ela tem uma estagiária. E essa estagiária, toda vez que a Érica estava falando, ela falava assim, não, vamos olhar o número de insetos na área. Quando a gente olhava para a estagiária, ela estava lá no meio da lavoura, no meio da soja, batendo a soja, pegando os insetos. Então, para mim, isso é incrível, né? Mostra, assim, quanto que ela está engajada e atenta aos detalhes daquilo que nós estamos fazendo. E isso é sinal de que são pessoas que um dia vão liderar processos. Talvez ela não esteja preparada, porque talvez ela nem conheça o potencial dela, mas só o fato dela estar antenada, de ver ouvir o que está sendo dito e buscar aquilo, uma capacidade rápida de ação, é o profissional do futuro. Então esse profissional do futuro, ele precisa ser rápido, ele precisa estar atento, ele precisa estar informado, ele precisa conhecer do que estamos falando, para que realmente ele traga valor àquilo que nós estamos fazendo. E nessa visita nós temos mais de 15 pessoas e nós ganhávamos muito tempo com as ações dela. Então isso para mim é um papel de liderança, porque você não precisa ser um líder no nome para que você lidere alguma coisa, você precisa ser líder nas suas atitudes. Então isso para mim faz toda a diferença, Léo. Eu sempre olho isso, sempre olho como as pessoas se comportam, sempre olho as atividades e a proatividade da pessoa e de estar envolvida naquele momento. Que muitas vezes você está no momento, tendo várias discussões e tem alguém assim, né? Olhando o Facebook, olhando o Instagram, daí ela volta, ela se desconecta. E aí você não cria esse momento de aprendizado, de conhecimento, de evolução, né? Então, eu acho que o principal de estar no campo, e acho que eu tive alguns insights com você lá também, do mesmo jeito, que você tinha esse mesmo papel. A gente estava conversando, você entrava lá, não, vem cá, João, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, deixa eu te falar disso. Então, o seu desejo de transformar as coisas também mostrava para mim um pouco desse papel de liderança mesmo, né? Tanto é que eu tentei te chamar para o meu time depois de um tempo, né? Infelizmente acabou não dando certo, mas nem tudo está sob o nosso controle, né? Mas eu acho que é muito disso, né? De a gente estar conectado nas coisas que estão acontecendo. Isso tem um grande valor, Léo. Legal. Você trouxe aí insights aqui importantíssimos para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, que a atenção plena, eu vou iniciar aqui pela atenção plena. E você falou do celular, né? E hoje está se tornando um grande inimigo da atenção. Está se tornando um grande inimigo da atenção. E por quê? A gente acaba saindo do presente.
a gente acaba saindo do presente. E as coisas acontecem no presente, né? Falo bastante isso. E você falando da liderança, né, que não é um cargo, uma posição, mas eu trato a liderança como um estilo de vida, sabe? Eu coloquei isso para mim, esse conceito, que é um estilo de vida. Porque quando você está disposto a servir as outras pessoas, a transformação que você comentou aí acontece, né? Mas é preciso ter atitude. Então, tá atento, processar, entender e tomar atitude, né? E é o que eu procuro fazer, assim, constantemente. E aquela conversa, aquele bate-papo que a gente teve no hotel, principalmente, lá em Dourados, eu nunca vou esquecer, porque foi um bate-papo bastante interessante, né, João? E aí, João, vamos iniciar aqui pensando no sentido de inovação, de criar algo novo. Porque inovação é um monte de coisa, né? Eu quero iniciar no criar algo novo. Você que passou aí dentro da Monsanto, que trouxe inúmeras biotecnologias, né? Principalmente. Então, assim, como que nasce uma biotecnologia nova? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos que estão do outro lado, se estivesse no meu lugar, ia fazer essa pergunta, sabe? Bom, Léo, a inovação ela vem de uma necessidade, né? Então, eu acho que quando você está no campo, você está andando no dia a dia, você faz um trabalho árduo e contínuo todos os dias, você sempre pensa assim, como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser mais simples, para ser menos árdua a minha carga? E quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar assim, no futuro, como vai ser a vida das pessoas? Né? Como as pessoas vão se comportar ou como as pessoas vão buscar algo? Então eu acho que a gente tem muitas transformações acontecendo e muitas informações. Nós estamos num excesso de informações e nem sempre elas são coerentes com aquilo que a gente busca. Então são informações superficiais, onde eu não mergulhei necessariamente sobre o problema, eu não entendi a real necessidade das coisas. Então ela acaba sendo pontual e efêmera, né? Então ela vem, parece que é uma grande transformação e ela some. E eu acho que esse mundo moderno, com tantas atividades e tantas ações, ela traz um pouco disso, essa distração. Então eu acho que o principal para criar uma nova tecnologia, uma nova biotecnologia, é entender assim, hoje o agricultor ele vive um mundo onde ele tem milhões de produtos, ele toma mais de 2.000 decisões durante uma safra, para o início de uma safra, desde a escolha da variedade, época de compra, tipo de variedade, insumo que ele vai precisar, e ele tem que adivinhar algo que está por acontecer. E ele não sabe se vai acontecer ou não. Uma ferrugem vai dar seca ou vai chover demais? Um inseto, ele vai aparecer ou ele não vai aparecer? As lagartas. Então, o que a gente tem que se basear para uma nova biotecnologia, uma nova tecnologia, é a capacidade de transformar e simplificar aquilo que nós fazemos. Então, quando eu olho hoje para o mundo moderno, o agricultor ele vai ter muito menos recurso humano e ele vai precisar muito mais de tecnologias para resolver problemas complexos. Então, ele não pode ter produtos de complexidade. Então, quando um produto é muito complexo, já no dia a dia complexo desse agricultor, ele acaba ficando mais confuso ainda e ele pode até começar a usar, mas ele acaba abandonando essa situação. Então o ideal é que você pense em algo que simplifica a vida do agricultor. Então ela nasce de uma necessidade real, constante e repetitiva. Porque se você olhar todas as grandes transformações, ela vem de uma observação natural, né, onde você começa a observar o que acontece e a repetição desse fato. Quando ele se repete muitas vezes, ele é uma ação que dificulta o dia a dia do agricultor, e isso é um bom chamativo para você olhar e dizer, aqui está uma possibilidade de transformação ou de criação de uma nova biotecnologia. Depois, entre a idealização, o conhecimento do fato, a vivência no campo e a transformação e criação da biotecnologia, se ela vai ser efetiva e eficaz,
tem aí um vale, né? Porque nós, como seres humanos, e eu vejo isso muito nos biológicos, a gente está buscando sempre soluções simples, que minimizem o esforço físico, para que a gente possa fazer de uma maneira correta, mas a gente tem uma necessidade de rapidez muito grande, que isso aconteça logo. E não é assim, né? Porque na natureza tem um tempo para as coisas acontecerem. Então, quando você planta a semente até você colher o fruto, é uma jornada que acontece. E aí, se você começar a pensar em quais são os desafios do agricultor que se repetiu ao longo dos anos, por muito tempo na cultura, você começa a identificar pontos que são relevantes. Por exemplo, o manejo de insetos. Quanto maior a sua área, maior a disponibilidade de alimento para alguns insetos. Então, quando ele entra esse inseto, quando ele acontece esse inseto. Então eu vejo muito de lançarmos produto baseados em muita teoria, sem pouco embasamento técnico, né? Eu acho que uma nova tecnologia começa a vir, é muito difícil criar algo novo dentro do sistema, porque a natureza ela é muito inteligente, né? Então eu vejo muita gente falar dos novos bioherbicidas. Eu particularmente, aí é um pensamento João, tá? Como cientista e observador da natureza, eu acho que dificilmente a natureza criaria algo que eliminaria todas as plantas. Por quê? Porque seria um risco à sua sobrevivência. Então isso é muito difícil de a gente chegar. Mas com certeza na natureza tem espécies que controlam outras espécies. Então eu posso ter coisas específicas para alguns organismos que são benéficos. E mais do que isso, é a gente resgatar um pouco de todo esse equilíbrio que tem hoje no agro, na natureza, na conservação, para que as coisas interajam. Eu acho que o próprio fato de nós estarmos aqui interagindo é um fato de como a gente trabalha para criar um pensamento crítico entre todo mundo. Você vai me fazer perguntas, eu vou responder do meu jeito, e não quer dizer que é verdade ou que é mentira, mas quer dizer que é um pensamento diferente de muitos outros, que pode ser complementado, pode ser questionado, deve ser questionado, para que a gente construa algo novo. Então, eu acho que nós estamos muito próximos de ter uma grande revolução e uma grande mudança de comportamento com produtos biológicos. Porque se você olhar a grande evolução da história, a primeira evolução que teve foi a descoberta do arado, né? Então o homem aprendeu a plantar com um furador lá quase 2.000 anos antes de Cristo. Depois disso, a próxima revolução ela veio acontecer em 1880. O entendimento dos cruzamentos de espécies para formar os híbridos, que as populações, né, os índios ou os incas, astecas e mais, eles olhavam lá e ele olhava a melhor planta e aí ele misturava, né, pegava sempre a melhor espiga, sempre o melhor grão, sempre a melhor planta, tirava aquela semente e reproduzia. Aí começou o melhoramento genético, né, que só foi descoberto em 1950, com a descoberta do DNA aí, né. Então foram anos entre as transformações. Aí você pega da década de 60, que foi a Revolução Verde, até a década de 90, surgiram N iniciativas e desenvolvimento de produto. Então veio não só a genética, mas veio toda a Revolução Verde com os químicos, né, os produtos químicos, biológicos, principalmente químicos, né, os inseticidas, fungicidas, herbicidas e todos os cidas da vida. Veio toda a parte da genética, veio a agricultura de precisão com a revolução dos dados. E a agricultura de precisão, por incrível que pareça, ela tem mais de 30 anos no mercado. E não é tão simples, porque a gente achou que não, agora eu domino o dado, eu sei cada ponto, e aí a gente faz mapas, né? Mapa de fósforo, mapa de cálcio, mapa de nitrogênio, e a gente esquece de fazer o básico, que é juntar tudo isso no mesmo pacote para entender todas as interações. Então veio a química, veio a genética, veio a biotecnologia com o aprofundamento do entendimento do RNAi, o DNA e tudo mais, veio a confecção dos dados, veio as máquinas, né? As máquinas evoluíram incrivelmente. Quem é que está faltando no jogo? A revolução física com o arado, a química com a revolução verde. Quem falta no jogo? A genética, os dados. Quem faltava no jogo é o biológico.
Então nós estamos muito próximo de uma grande transformação, que é a transformação da inovação. Então a próxima biotecnologia, Léo, sendo bem direto, ela vem da observação da natureza. Enquanto a gente não parar para observar e achar os organismos certos, dificilmente a gente vai achar alguma coisa que faça coerência com a coexistência de tantas plantas e seres vivos no mesmo ambiente. Fantástico, fantástico. E aí, você falou de resolver dores, né? Tem uma frase que eu uso bastante, que eu falo que onde tem problema há negócio, né? Isso é um aspecto bem comercial da conversa. Mas assim, quando a gente está disposto, né, a investigar, como você disse aí, aprofundar, né? A gente precisa aprofundar as coisas. A gente tem, eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, as pessoas andam muito rasas. Tanto pouca leitura. Pouca leitura. Está muito raso, tanto na investigação, no campo mesmo, e no relacionamento. Acha que mandar uma mensagem é relacionar com o cliente, por exemplo. Né? E não é assim que funciona. Ou vai lá, paga uma cerveja, um churrasco. Tem meios, né? Mas assim, e aí você trouxe até esse dado aí. Mais de 2.000 decisões um agricultor toma ao longo de uma safra. Né? E aí vão por safra e segunda safra. 4.000 decisões. Olha isso. E isso tem uma complexidade tão grande, porque ele tem que tomar decisões financeiras, ligadas a direito, né? Legal, e para comprar, para vender, e assim, tem um monte de decisões, né? E ainda tem que acompanhar, liderar a equipe, né? E aí você trouxe outro ponto também, a questão de mão de obra. Eu rodo o Brasil inteiro e hoje o ponto de dor dos agricultores é mão de obra. Mão de obra. E por vários motivos, né, Léo? O que você estava falando aí no começo, né? Poxa, as pessoas são rasas, né? Elas querem, às vezes, muito mais um cargo do que uma função. Então, você lembra que na nossa conversa a gente chegou a falar disso, né? Não é o cargo, mas a função que você vai exercer. Qual é a função? Eu nunca olhei para cargo, falar muita verdade, assim, nunca me preocupei se eu ia ser gerente ou não. Eu queria resolver as coisas. E para esse agricultor, e que você falou logo no começo aqui, não, onde há problema há negócio, sim, nós temos problema em todas as áreas, né? E acho que o principal das tomadas de decisões do agricultor é ter uma equipe de liderança afinada. Além de afinada, ele tem que confiar nessa equipe. E para ele confiar nessa equipe, ele tem que saber que essa equipe está preparada. Então tem dois lados. Tem o lado de como eu preparo a minha liderança, como eu confio na liderança e quanto que eu delego para a minha liderança. Porque o agricultor não vai conseguir estar em todas as áreas, em todas as frentes. Então ele tem que ter alguém que ajude ele a fazer negócio, ele tem que ter alguém que ajude ele a comprar, ele tem que ter alguém que... E muitas das pessoas ele vai ter que confiar. E para ele confiar, ele tem que saber assim, como eu preparo essas pessoas para tomar essas decisões, né? E hoje eu tenho uma equipe de 36 pessoas, entre campo, laboratório e tudo mais, e tem muitas decisões que assim, eu não faço nem ideia do que eles estão falando. E eu tenho que acreditar, porque eu sei que essas pessoas são as mais preparadas para estarem naquela posição, naquele lugar, para fazer aquilo. Então, quando eles me trazem uma solução, eu faço algumas perguntas. Então, acho que perguntar bem é mais importante do que você falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu sou da geração baby boomer ainda, né, Léo? Onde as pessoas falavam assim, cara, faz e não me enche o saco e faz o que eu tô te mandando. E hoje não é assim, né? As pessoas, elas querem algo, depende, né? Mas as pessoas querem saber o porquê que elas estão fazendo aquilo. E eu acho que não é o que eu falo para elas fazerem, mas é como eu desafio elas a fazerem algo diferente. Então o agricultor ele vai ter que ter uma transformação mental de liderança para suas equipes. Ele vai precisar preparar as suas equipes para assumir o papel dele em muitas das frentes, né? Então ele vai ter que buscar pessoas em quem ele confia, em quem ele preparou e que ele sabe que as decisões que vão ser tomadas estão baseadas em conhecimento.
um conhecimento que essa pessoa tem por leitura, por investigação, ela se aplica, ela ouve, ela lê, ela entende, ela discute, ela traz as dúvidas, ela conversa, ela troca ideia, e ele vai ter que estar mais aberto à inovação, né? Mais aberto a mudar algumas coisas, a testar algumas coisas. Eu acho que o agricultor que vai estar no futuro, todos eles vão ter pelo menos o apoio a uma área de pesquisa dentro da sua propriedade, porque ele vai ter que entender que a sua propriedade é única, então ele não vai ter uma solução única para tudo. Ele pode ter produtos que funcionem 90% das vezes, né? E algumas vezes vão falhar. E às vezes nem é produto, é o momento. Mas liderar pessoas no campo vai ser reduzido, ele vai ter que ter pessoas mais especializadas, porque as máquinas vão entrar para fazer muitos desses papéis operacionais, e por isso cada líder que ele tiver dentro das suas áreas foco, se ele conseguir fragmentar o negócio dele para entender o que ele precisa para cada momento, ele vai ser mais bem sucedido, porque ele vai precisar de uma equipe que entenda do técnico, uma que entenda do comercial, uma que entenda da operação, uma que entenda da manutenção e uma que entenda de pessoas, porque as pessoas não são iguais, não dá para você tratar a sua equipe da mesma forma no plano de desenvolvimento. Você pode tratar da mesma forma, com respeito, com orientação, mas você não pode tratar todas elas com o mesmo pensamento, porque cada um tem um conhecimento específico, cada um se desenvolve de uma forma, com uma velocidade, então ele vai precisar de pessoas também que ajudem ele a desenvolver suas equipes, né? E eu acho que conversas como essas, a base do aprendizado, né, Léo? 70% da gente aprende no on the job, fazendo o serviço, você tem que estar lá. E aceitar que eu posso ter alguns erros, mas minimizar o potencial de insucesso ou minimizar os impactos negativos é super importante. A segunda delas aqui, que eu acho que é a mais importante, é você ter um olhar crítico, mas também um olhar de conhecimento. Quantas vezes, e não vou falar agora do agricultor, tá? Vou falar para lideranças de forma geral, quantas vezes você sentou com seus líderes para conversar e entender sobre ele? Quem é essa pessoa? Quem é o Leonardo? De onde veio o Leonardo? O que você almeja, Léo? E eu me lembro que a gente falava muito disso. Eu acho que você traz algumas ações que é exatamente isso, atitude, porque muito daquilo você já falava, né? Não, puta, eu penso muito em fazer algo assim. Muito do que você está fazendo hoje, né, de ajudar, de ir atrás e fazer. E muito das perguntas que eu te fiz lá era para conhecer o Leonardo, para saber, quais são as suas aspirações mesmo, onde é que você quer chegar, onde é que você vai? Porque às vezes eu posso te dar um cargo maravilhoso, mas vai chegar um tempo que o cargo não vai se satisfazer, porque não é aquilo que está no seu coração, não é o que você ama, né? O agricultor não tem tempo para tudo isso, mas ele deve ter tempo pelo menos para 2 ou 3 pessoas que ele deveria considerar chaves no seu negócio. E uma delas é uma que cuide de pessoas, porque são as pessoas que fazem os negócios e as empresas. As empresas não precisam de pessoas o tempo todo, tanto é que elas substituem, né, numa velocidade enorme. Muito rápido, dependendo da empresa, menos de 2 anos você vai do céu ao inferno, né? Rapidamente, mas muitas vezes porque ela não está ainda atenta qual é o papel dela. Mas são as pessoas que mantêm uma empresa em pé. Porque se você não tiver boas pessoas, você não vai manter. Então ele vai precisar de alguém que olhe para essas pessoas e entendam, né? Porque às vezes ele tem um funcionário lá que é um baita executor muito bom, e aí ele põe num cargo de liderança, e essa pessoa quando entra na liderança não foi preparada para ter o olhar que ele tinha sobre pessoas, e ela faz o quê? Ela faz a voz de comando. Porque a liderança sob comando, Léo, é uma armadilha enorme. Que ela te leva a dizer, faz isso, né? Não pergunta, aqui quem manda sou eu. Quem manda sou eu, você quebrou vínculos enormes, né? Então entender realmente o que ela quer e direcioná-la para o lugar certo, isso vai ser chave. Então ele participar dos 70% on the job, mas 20% do conhecimento dele vem desses bate-papos, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos com outros,
né? Já vi várias entrevistas suas aqui, até numa do Vitor que eu estava vendo outro dia, achei super interessante. Ele também é old school, né? Então, até o pensamento dele é muito mais direcional, é porque nós aprendemos dessa forma, nós fomos formados dessa forma. Então, essa geração está sendo moldada e formada de outro jeito. E não adianta só a gente criticar. A gente precisa apoiar para ajudá-los nessa transformação. Então é muito fácil eu criticar a geração X, Y, Z, seja lá qual for, porque não faz como eu faria, não faz como eu fazia, não faz como eu aprendi. Mas o mundo mudou. As coisas mudaram, as relações mudaram, e aí a gente precisa entender, será que eu preciso que ela faça o que eu fazia para ela aprender o que eu não sei ainda? Porque o que eu não sei está por vir, Léo. O mundo está por vir, o mundo está para mudar. E se eu mantiver as mesmas pessoas com o mesmo perfil, do mesmo modelo que eu aprendi, eu não vou chegar. O que nos trouxe até aqui não nos levará para o futuro, certo? Essa é uma frase mais do que conhecida. E uma vez eu ouvi uma frase de um diretor dentro da Monsanto que foi muito interessante. O pessoal falava assim, a gente trazia muita gente e treinava muitas pessoas. Mas treinava muitas pessoas. E muita gente saía no meio da jornada. E pegava novos cargos, outras empresas e tudo mais. E alguém levantou a mão e falou assim, mas estava uma convenção, né? Ô, fulano, deixa eu fazer uma pergunta. Você treina as pessoas e elas vão embora depois da empresa. Você não acha que é um desperdício de dinheiro? Essa pessoa parou, né? Deu uma respirada e ela falou assim, então, não era muito pior se a gente não treinasse ninguém e eles ficassem? É uma escolha, né? É melhor você treinar e elas saírem, mas ficarem os que estão engajados com o seu propósito, do que você não treinar e elas ficarem e destruir o seu propósito. Então eu acho que a capacitação, a liderança, hoje ela tem que ser muito mais fluida. Você tem que entender, você tem que questionar, você tem que chamar, você tem que orientar. Eu acho que o papel das pessoas que são mais seniors nessa jornada é justamente a gente trazer insights, olhar, cuidar dessas pessoas, né? Para que elas não tenham ansiedade. Eu tenho pesquisador que entrou com 6 meses, 1 ano, já quer virar gerente. Porque eu quero virar gerente, porque eu quero virar gerente. Tá, mas por que você quer virar gerente? Qual é o motivo? Porque é muito mais o cargo do que a função que ele está fazendo. Porque assim, não, mas eu quero ser líder. Tá, mas você não é líder do seu programa de pesquisa e desenvolvimento? Onde é que está a sua liderança, né? Então, acho que a gente precisa acalmar um pouco também essa ansiedade social que a gente tem de eu tenho sucesso se eu virei gerente, eu tenho sucesso se eu virei diretor, eu tenho sucesso de... né? Eu não vejo a hora de virar CEO da minha vida. Quero virar CEO da minha vida, quero poder traçar minhas metas pessoais, as metas comportamentais e quero continuar trabalhando com o compromisso de colaborar para a agricultura, né? Eu acho que essa conversa são muito legais por causa disso, porque me faz também refletir sobre a minha liderança, sobre o que eu faço e até onde eu quero chegar, né? Às vezes eu recebo, não, vamos desenvolver você para ser CEO level de boards, legal, será que eu quero isso? Não, posso dar minha opinião lá, mas não quero me formar de novo, porque não é algo que me atrai, gosto de compartilhar ideias e conhecimentos, mas não é o que eu quero, eu não quero essa posição, eu quero ter a função de ajudar grandes grupos ou corporações a tomarem decisões, mas eu não preciso ter uma posição de C-level. O cara pode me chamar no celular, no WhatsApp, a gente conversar e bater um papo. Para mim é a mesma coisa. Então, eu acho que nós estamos flutuando numa grande transformação, Léo. Eu acho que isso que você faz hoje, de trazer pessoas, conectar e a gente trocar ideias, é muito rico. Vai ser cada vez mais rico e a gente precisa estar muito direcionado para onde a gente quer chegar com tudo isso, né? Montar os pilares de onde é que eu posso te ajudar, posso te ajudar aqui e aqui. Então hoje tem pessoas que fazem parte do meu grupo que podem te orientar aqui. Você quer assumir esse papel? Você quer desenvolver essa pessoa? Quais são suas dores? Que você falou, onde tem dor tem negócio. Sempre tem negócio. Porque a gente sente dor o tempo todo, né? Dor de não chegar, dor de atrasar, dor de não aplicar, dor de ver a praga comer, dor de vender, né? E a gente olha para o agricultor, mas a gente não vai conseguir chegar em todos os agricultores. Então nós precisamos de canais ou pessoas
que falem para outras pessoas coisas relevantes, que façam ela refletir sobre o seu papel. O que eu estou fazendo hoje faz sentido? Eu vejo o agricultor que formou o filho, mas não aceita a opinião dele porque ele é muito mais novo que ele, não passou por que ele passou. Porra, então por que você deixou seu filho se formar, né? Dá uma oportunidade para ele, deixa ele liderar parte do seu processo, não precisa ser o todo. Pega no que ele mais entende e aplica nele. Então, é esse o papel do agricultor também, de olhar a sua liderança, porque essa liderança do agricultor está na família dele muitas vezes, né? Tem quem vai assumir o negócio, tem quem vai dar prosperidade para aquilo que ele está fazendo, né? Então, um pouco disso, Léo. Acho que estamos num momento de transição e se pudesse deixar uma, assim, ó, muita calma nessa hora. Com certeza. Consciência, né? Consciência pessoal, tá? Você tem que ter consciência de você como indivíduo, quem eu sou e quais as limitações que eu tenho, para que você busque pessoas que complementem você com aquilo que você não tem, porque daí você vai ter sucesso. E compartilhe, né? Compartilha tudo, até o lucro, tá? Até o lucro, porque não dá para só eu ter lucro, né? Tem que compartilhar. É isso aí. Ô João, assim, fantástica essa reflexão que você compartilhou aqui e me fez lembrar da pesquisa que eu estou fazendo, até encaminhei para você, que eu também observo e sinto que está esse momento de grande transformação e eu entendo que, assim, a liderança, né, não só cargo, né, de gestão, mas a liderança é a grande chave do sucesso para essa transformação ser a mais menos impactante, assim, vamos se dizer, sabe? Que a gente sofra menos, né? E, consequentemente, os agricultores também, né? E aí, eu ainda não finalizei a pesquisa, né? Então, você que está ouvindo aqui, se quiser responder, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma pesquisa bem interessante e bastante robusta que eu estou fazendo. Mas assim, eu já venho observando os dados, né? Eu adoro observar dados, ver, namorar, aquela coisa, né? Futuro total, Léo. Ver dados é futuro total. Mas aí tem uma das respostas lá, sem querer influenciar quem for responder, mas assim, um dos pontos-chave que tá assim, gritante e que todo mundo, assim, que as pessoas têm o mínimo de consciência, de observação, de atenção, como a gente falou aqui, sabe disso, mas agora vou trazer com dados isso, né? Mas assim, um dos maiores desafios hoje está sendo as pessoas, né? E as pessoas por quê? Né? Aí eu vou aprofundando, sabe? Eu vou aprofundando junto com a pesquisa e tudo mais. Mas assim, capacitar essas pessoas para gerar valor a partir dos clientes. Porque, como você mesmo trouxe aí na sua fala, não existe fórmula mágica para todas as fazendas do Brasil. Não existe. Não. E tem um conceito que você comunga e que eu tô junto aí, que a gente precisa avaliar mais o sistema, o ambiente de produção. A gente precisa. Aliás, conversamos muito sobre isso aí, sistema de produção. Certeza. Era a posição que a gente queria transformar o planeta, né? E aí, e nos meus treinamentos ao longo desse Brasil afora aí, eu sempre falo sobre isso, sabe? Porque se a gente ficar só querendo fazer copia e cola, né, a gente não está sendo relevante para aquelas 4.000 decisões que o agricultor precisa. É isso aí, Léo. Concordo plenamente. Aí às vezes o vendedor não está vendendo, tá aquela coisa, perde por causa de preço, não sei o quê, mas não está agregando valor para essas 4.000 decisões. Então aí que está o pulo do gato, na minha visão. Não, total, Léo.
E eu vejo vendedor matando produto altamente tecnológico, porque ele quer vender a qualquer custo, ele quer fazer o volume, nem que ele não tenha margem nenhuma. Nós chegamos numa das negociações, ter margem de 3%. Isso é ridículo, ou seja, nós estamos trabalhando para o comprador. Tipo, eu entendo que a gente quer vender, precisa vender e tal, mas será que é esse o comprador que eu quero? E o que é mais interessante, né? O comprador fala assim, não, mas esse produto tem que estar na minha linha. Foi o produto que a gente menos... Olha, nós não ganhamos nada com ele. E era o produto que o cara mais queria. Então, se tem um valor para ele, por que ele não me paga? Então, porque ele não está reconhecendo o meu valor de desenvolver algo para ele tão disruptivo. Então tem esses dois lados, né, Léo? Eu entendo que a gente tem que vender, a gente tem que fazer o número, tem que bater meta, faz parte, né? Todo mundo, assim como o agricultor também tem que bater meta. Ele tem que bater meta de produção para não entregar o número que é o número que o banco não vai tomar tudo dele. Então todo mundo tem que bater meta, mas fica uma competição às vezes até absurda pela falta de preparo. Na pesquisa, Léo, acho que você perdeu uma oportunidade, mas talvez ainda dê tempo de você colocar ali. Sabe o que é? É uma pergunta para que as pessoas abram o que mais ela precisa além daquilo que você está escrevendo. Que talvez você vai se surpreender com coisas que você não imaginava, e aí é um ponto de inovação. Porque muitas vezes quando a gente fecha, é mais fácil a gente analisar dados. Você é um cara que analisa dados. Quando a gente fecha em números, porque ele fica mais quadrado, né? Eu consigo colocar as bolinhas no seu lugar. Mas são as perguntas, às vezes, abertas, onde você dá a possibilidade do cara dizer, tá, mas se não é nada disso, o que é o seu problema? Que aí é onde você vai achar aquelas bolinhas que estão fora da caixa ou fora da curva de Gauss, né? Que aí você olha lá e fala assim, puta, não tinha pensado nisso, será que isso não é um novo negócio? Que a maioria das coisas é que, às vezes a gente tá olhando, você falou disso, às vezes a gente tá olhando para a mesma coisa e a gente faz, vou fazer igual, vou copiar e colar. Não vai dar certo, cara. Porque você não entendeu o sistema, você não entendeu as pessoas que estão com você, você não entendeu a necessidade do seu cliente. Então, como que eu preparo a pessoa para fazer esse passo? Que eu acho que você tem trabalhado muito legal aí nesses cursos de desenvolvimento de profissionais, principalmente na área de vendas, até pelo seu expertise, pela sua formação. Você também é uma pessoa que tem uma formação super bacana, tem um background muito forte, esteve no campo, conhece agricultor. De a gente preparar as pessoas, porque às vezes elas são intimidadas até pelo concorrente. Se o concorrente fala, mas o meu é mais concentrado, ela, nossa, o meu é menos concentrado, então vou perder a venda. E às vezes não é isso, a concentração não quer dizer nada. Quer dizer nada, talvez ele nem se preparou para enfrentar aquela situação. Então esses insights de a gente trazer nessas pesquisas alguns pontos de, isso não é nada disso que eu te falei, me fala o que é. E é surpreendente. Agora, e é legal porque eu tava respondendo e aí tinha uma lá que eu falava assim, mas eu queria colocar outra coisa aqui, né? E às vezes são porque você vai receber, você tem uma pesquisa bem ampla, faz com um monte de gente, então você tem muitos dados, né? Você vai se embasar muito melhor pro negócio com o qual você se preparou. Mas a inovação, Léo, ela tá no negócio onde a gente não se preparou. Onde é que eu não me preparei? Às vezes onde você não se preparou, se você fechar sua caixa, né? Você acaba, não sabia disso. Se eu tivesse, se eu olhasse, porque são coisas tão básicas, né? Que a gente tá no dia a dia, a gente acaba correndo, focado no meu negócio e tal. E a gente acaba esquecendo. Mas eu gosto muito desse novo conceito de a gente parar para ouvir, pensar no sistema e realmente entender a necessidade do meu cliente. E aí eu acho que você traz alguns pontos legais na pesquisa que eu gosto, que é se realmente pensou as grandes dores do mercado. Ali realmente são as grandes dores do mercado. E a maior dor do mercado hoje é mão de obra. Mas não é só porque eles são menos preparados. Não, é porque eles aceitam menos coisa. Eles aceitam menos desafios. Eles não aceitam mais trabalhar 18 horas, ficar subordinado ao comando-controle. Tá certo, tem de tudo, tá, Léo? A gente não pode generalizar nada. Tem os ruins, tem os bons, tem os médios.
mas isso a vida, né, seleciona. Sabe, quando eu dei aula em Ponta Grossa, no final do ano eu fiz vários treinamentos e tal, e era impressionante, porque às vezes tinha pessoas lá que estavam 4, 5 anos fazendo a mesma disciplina, numa escola pública, onde o governo de nós, os cidadãos, eles pagam seus impostos, porque essa pessoa vai estudar e ela não quer estudar, não quer aprender, né? E aí eu ficava pensando, será que eu é que tenho que reprovar ele, ou eu tenho que passar ele, e quem vai reprovar ele vai ser o mercado? Eu acho que o mercado tem que reprovar essas pessoas, né? E não o professor. O professor está dando uma oportunidade de ele aprender. E vem reprovando, hein? Ele vem reprovando. E é péssimo, porque a gente tá vendo que não é a nota que faz o profissional, né? Eu nunca fui o do 10, não, viu? Eu também não. Nunca fui o do 10. Mas eu sempre fui um cara de atitude. Eu sempre peguei na garra para fazer acontecer. Então eu acho que por isso que talvez eu olhe muito para isso, tá, Léo? Porque eu procuro muito pessoas iguais a mim, mas eu procuro também pessoas que tenham capacidades e formação, ou diferentes formações diferentes da minha. Porque assim eu consigo agregar, e eu adoro que os meus líderes me desafiem, né? Porque eu adoro desafiar eles. Então eu acho que a coisa mais gostosa que tem é você ser desafiado. E muitas vezes não, vamos fazer assim, 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 ó, porque o plano é esse. Daí uma pessoa, mas se fizesse de outro jeito, aí eu volto para casa e falo, putz, acho que ele tem razão, vamos seguir o seu jeito, porque você abre a cabeça, né? Você começa a expandir seu universo, e ele é muito grande, né? Tem muitas possibilidades. Essa era outra característica que eu tinha notado aqui pra gente comentar, porque assim, são características que você tem e eu também tenho, sabe? De desafio. De questionar. Às vezes é um negócio prontinho assim. Cara, mas isso aqui, será que se a gente testar, experimentar dessa forma, que não vai ser. Aí a gente abre uma outra linha de pesquisa. O Léo, e até buscando isso dentro de. Logo que eu entrei na Monsanto, eu vim da relação Baby Boomer, né? E como eu fiz mestrado, doutorado, fiquei quase 10 anos com o professor Malavolta lá estudando. O professor Malavolta era uma pessoa muito dura, porque ele estudava muito, muito, mas muito, assim, absurdamente muito. Os livros dele, ele pegava, lia e relia. E quando eu entrava na sala dele, assim, ele falava assim, você já leu tal coisa? Já leu tal coisa? Já leu na biblioteca? Já leu, não sei lá? Eu falava, professor, já li em tudo que é lugar dele. Ele subia na estante dele lá, catava um livrinho lá e falava assim, então lê esse aqui, que falta esse aqui ainda pra você. Então, assim, e ele me desafiava muito no sentido assim, depois que você lê tudo, você volta aqui pra gente conversar, pra você me fazer as perguntas. Pergunta quantas vezes eu voltei lá depois de ler tudo. Nunca, porque depois que você lê tudo, você, né, abre a cabeça, você tem um monte de coisa. E aí, ele era muito bruto, né? Ele batia forte, assim, saía na sala de manhã, 7 horas da manhã, já começava com aquele questionário lá, assim, como é que nos ciclos de Krebs, o potássio, eu sei lá, meu neurônio nem tava ligado aí naquele horário, né? E ficava todo mundo em pânico lá, um monte de doutores ali estudando, e a gente ficava em pânico, daí ele xingava todo mundo, mas você precisa estudar mais, saía da sala, batia a porta, entrava na salinha dele, daí dava 10 minutos, ele abria a salinha de novo, saía, aí tava todo mundo tremendo, né? Assim, tremendo, ele nem lembrava mais do assunto, a gente tá falando de outra coisa. Então, assim, ele era bruto, mas ele era pontual, ele não tinha o pessoal. Então ele não tinha essa coisa do, não, o Leonardo falou isso de mim, nunca mais eu vou falar com ele. Não, Leonardo, você tá muito ruim, essa camisa é horrorosa e tal. Daí ele saía, voltava e falava, gostei do seu cabelo e tal. Então ele mudava completamente. Então eu aprendi isso. Quando eu entrei na Monsanto, teve um evento lá, e um dos pesquisadores super conceituado ali dentro, cara, super rígido, com dados, com números, foi lá e apresentou um gráfico assim, e quando eu bati o olho, eu falei, tá errado a forma de avaliar. E aí, imagina João Oliveira, né, lá, cria do Malavolta ali, né, aprendendo mais de 10 anos, tomando porrada daquele homem lá, aquele grande cientista. Eu levantei a mão, tá errado o que você fez aí, você vê? Nossa, esse cara ficou puto da vida comigo, né?
ficou puto e falou, tá, então você vai apresentar no outro dia. E era uma reunião de R&D que tava todo mundo. Aí todo mundo, depois do intervalo, falou, nossa, João, que coragem, você falou pro cara ali assim. Eu falei, mas gente, porque era muito normal eu fazer isso na academia, mas não era na indústria. Então aí foi o meu primeiro aprendizado de liderança, né? De começar a entender assim, você pode liderar uma transformação, mas você tem que tomar cuidado com a forma e não o quê. Então eu não precisava ter falado para ele ali, eu podia ter chamado ele no canto, esperado ele acabar, mas eu era muito jovem, muito bobão, burrão ainda, estava começando a carreira. Para mim eu vinha de um aprendizado muito baby boomer, né? E aí depois eu fui lá, apresentei e tal, e depois eu fiquei sabendo que ele, né, queria me pegar na minha apresentação, mas que era um dado que eu tinha mexido muito com o Malavolta, eu conhecia muito de dados, então daí ele concordou e tal, só que a gente saía depois lá fora, tomamos cerveja junto e tal. E o que eu aprendi, Léo, que a liderança também, ela não é você desafiar o seu líder, mas a forma como você desafia. Então, você também tem que ter cuidado com as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa está ali na frente, expondo alguma coisa, ela também está se expondo, ela também está frágil naquele momento. Então, você não precisa expor ela de uma forma negativa, para expor ela para mostrar que você é mais ou menos. E eu não expus para mostrar que eu era mais ou menos, mas para eu fazer uma correção de algo que estava equivocado. E depois todo mundo entendeu, ficou legal, passou, mas eu aprendi que liderar não é só você mostrar o seu conhecimento, querer, né? Mas é você ter o cuidado com a pessoa com que você está expondo em uma apresentação, num local de trabalho. Você não precisa expor alguém no meio de todo mundo. Chama ele do lado, ó, vem cá, deixa eu falar, ó, tá vendo aquilo lá? Aquele feedback bem pontual, né? A situação, ação e resultado. Ó, lembra lá naquela convenção, naquela palestra, que você mostrou aqueles dados, que a gente está fazendo isso. Então, lembra que você falou isso aqui, ó, impactou em outras pessoas. Então, dar o feedback pontual da situação, da ação e do resultado daquela ação é muito importante. E às vezes a gente acaba não fazendo isso, né? A gente é mais direto, diretivo, né? Para ver, então, reativo, né? Então a liderança, e ser questionador ou desafiar a liderança, também a gente tem que tomar cuidado, né? De não expor as pessoas, né? Não precisa fazer isso, né? Poderia ter feito de uma forma muito mais tranquila, muito mais calma, algo que eu aprendi ao longo do tempo, que hoje se aplica muito, tá, Léo? Principalmente com essa nova geração. Não precisamos expor ninguém, independente de qualquer situação. Se tem mestrado ou não, se tem doutorado ou não, se é homem, mulher, que não importa, se é agrônomo ou não, você não precisa expor ninguém. Isso não vai te fazer melhor. O que vai te fazer melhor é você ajudar essa pessoa a chegar naquele lugar, né? E aí você tenta, né? Você dá a oportunidade. E aí eu acho que é uma mão de via dupla, porque eu acho que muitas das nossas conversas não andou, não porque nós não queríamos, mas porque a organização não estava preparada. Então também tem esse lado, né? Às vezes a organização não está preparada para assumir esse papel, né? Inclusive o Book, né? O Guilherme Book trabalhava com a gente lá dentro dessa área, que é a área que eu queria trazer você, é uma área de sistema, de olhar para o todo, e ele continua na jornada, né? Ele é um cara fiel a isso, que faz um trabalho incrível, o trabalho dele é incrível, eu admiro ele fez uma transformação e eu empoderava ele totalmente. E eu tenho mestrado e doutorado na mesma área que ele. Nós somos perfis de acadêmicos muito semelhantes. Mas tinha coisa que eu falei, não, Book, segue seu instinto está dizendo isso, vai. Né? Então, e ele me desafiava e eu desafiava ele também, né? Não, então não dá para simplificar, mas você acha que isso passa a mensagem? Então, acho que essa é uma relação de desenvolvimento e liderança que ela é construtiva para ambos os lados, né? Mas demorei para aprender, tá, Léo? Tomei uma pancada nesse dia ali, porque a minha criação foi a base da chicotada, então... Falando, né? Como diz a turma. E aí, com essa história que você trouxe, tem uma série de insights aí de liderança, de relacionamento com o cliente, de tudo. Mas assim, uma mensagem principal aqui
que eu vou até elucidar aqui, separar os problemas das pessoas. Se a gente praticar isso daí, não é da noite para o dia que vai acontecer, mas se a gente praticar isso daí, o mundo muda. O mundo muda. Não certeza. É só relação de trabalho, não. O mundo muda. A gente tem que entender duas coisas, né? Tem os problemas das pessoas e as pessoas que têm problemas. São duas coisas diferentes. Né? Então, tem pessoas que têm problemas mesmo com os problemas dela. E tem problemas que não são só das pessoas, são do sistema. Então acho que é uma parte da liderança super importante e do liderado. Porque se alguém quer crescer na carreira, ele precisa entender que um feedback é onde não é só para dizer coisas boas, ele é para dizer o que você pode melhorar. Eu posso assumir, internalizar e não achar que é o João que é ruim, mas talvez aquilo que eu estou fazendo não está sendo feito da melhor forma e é uma oportunidade de eu crescer. Então liderança e liderado, eles precisam se entender e ter conversas cruciais, Léo, porque conversas cruciais para a gente falar a verdade e falar que, olha, para a organização o que você está fazendo não é como nós gostaríamos, é super importante. E o liderado tem que olhar aquilo lá e falar assim, mas não é um problema do Léo, do Leonardo, não é do Leonardo, é um problema de como ele está fazendo. Talvez você nem teve a instrução de como fazer melhor ou diferente. Então você não pode melhorar, então não pode te julgar e te massacrar. E você também não pode se sentir vítima. Não, o João não gosta de mim, por isso toda hora ele me dá um feedback negativo. Será que você parou para olhar o que eu realmente te falei? Para crescer, porque daí talvez faça grande diferença na sua carreira. Se você não parou nesse momento, aí talvez você perca a oportunidade de crescer profissionalmente, porque uma pessoa que cresce é aquela que ouve o feedback e volta para casa puto da vida com o seu líder xingando ela até, né? Mas ela dorme, pensa e fala assim, não é que ele tem razão? Que os piores feedbacks que eu já tomei, principalmente de comportamento, e faz muito sentido, e hoje para mim faz mais sentido ainda, olhando para trás, eu não vou ficar puto, mas de jeito nenhum, o cara me falou isso, que eu tô idiota, me falou uma coisa dessa, daí eu fui para casa dormir, e quando eu volto, eu falei, não é que ele tem razão, eu faço isso mesmo, eu acabei de fazer isso com o feedback dele. Então a autoconsciência para vendas, para P&D, para marketing, para gestão, para líder, ela é super importante. O autoconhecimento de aonde eu tenho as minhas fraquezas, aonde eu não consigo avançar, é extremamente importante para você formar novos líderes e para você avançar na sua carreira. Porque você pode subir, né? Tem os carreiristas que vão subir com tal, mas castelo de carta não para em pé. Não para em pé. Você tem que fazer uma construção sólida daquilo que você quer para o futuro, né? E assim, como eu, pessoalmente, tá? Como líder, eu não faço muita questão de porque não, acho que eu sou muito feliz com as minhas conquistas pessoais. Então, quando eu vejo alguma coisa acontecendo, que é onde eu tive alguma influência, tive algum valor, eu ajudei, eu estou super feliz. Eu não preciso que ninguém fale para mim quão importante isso foi, mas eu gosto de agricultura e eu gosto de ajudar pessoas. Então, essa é uma coisa que eu olho bastante quando eu tô com pessoas, de olhar, e já errei, tá? Para todas as pessoas que eu falei, nossa, esse cara tem atitude, vai fazer e tal. Porque às vezes numa entrevista só de 30 minutos, né, é muito difícil você pegar algumas coisas, porque você se prepara para a entrevista. Mas por isso que existem os 90 dias, né? Então, traz um trainee, traz um estagiário, contrata, mas esteja preparado para tomar decisões. E se baseia em fatos. Fatos, momentos, situações, dê feedback, acompanhe, olhe, principalmente funcionários novos e funcionários em novas funções. Lembrando que você falou, o problema não é do Leonardo,
o problema é da companhia, o problema é a forma como o Leonardo está fazendo. Tanto eu como você, nós temos que entender que esse papel não é a responsabilização do Leonardo, mas sim da forma como ele faz. Então, você precisa assumir e se corrigir, e eu também preciso te ajudar. E da mesma forma, se eu te der um feedback desnecessário no meio de pessoas, vale o feedback dos dois lados. Então, para mim, o feedback de mão dupla, ele é super importante. E a coisa mais difícil que eu vejo nos times, principalmente nos jovens, é ter conversas cruciais, Léo. E a pessoa entrar ali e falar assim, deixa eu te falar o que eu não gosto do que você faz, e vou te dar alguns exemplos. Eles se sentem acuados, ele acha que a pessoa não vai gostar mais dele. Não é isso, gente. É a vida como ela é. Bora, segue em frente, sacode a poeira e segue, né? Não se preocupa muito com isso, não. Faz seu trabalho, se dedica e esteja aberto a essas transformações, que isso vai fluir, isso vai dar certo. Maravilha, João. E depois dessa aula sobre criar coisas novas, a participação das pessoas, desenvolver as pessoas, e tem um conceito que eu gosto muito quando eu falo de inovação, é a cocriação, né? A participação das pessoas no processo de inovação e o cliente, né? No nosso caso aqui, o agricultor, participar desse processo, né? Eu lembro que você falou anteriormente aqui, né, que no futuro, né, os agricultores profissionalizados mesmo vão ter pequenas estações de pesquisa nas suas fazendas. E aí entra muito nesse contexto. Qual a sua visão sobre essa questão da cocriação? Legal, Léo. Acho que a cocriação é a base do futuro. Não tem como você fazer algo, e aí eu acho que é o grande aprendizado desses milhões de startups que vêm, criam coisas baseadas no seu conceito que eu acho que é, e elas somem, né? Porque não teve uma coparticipação, uma cocriação do verdadeiro usuário da tecnologia. Então, quando nós criamos alguma coisa para alguém baseado naquilo que eu acho que ele precisa, ela fica restrita àqueles que pensam iguais a mim. Então eu acho que a cocriação e o fato das pessoas terem pequenas estações experimentais é muito de a gente ouvir o agricultor, né? Ouvir o que ele está vendo, como é que ele está percebendo isso, se isso realmente faz sentido, se isso não faz. E aí eu tenho um momento que, quando nós lançamos a soja BT, nós recebemos um feedback de um produtor super legal, né, que ele virou para nós e falou assim, sabe qual é o maior benefício da soja BT? E aí a gente sempre vendia valor, né? Então qual é o valor? O valor é que ele diminuiu a aplicação de inseticida, o valor é que ele não usa mais menos combustível, menos água, menos CO2, blá, 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 blá. E ele deu um feedback muito claro que me deixou chocado naquele momento. Foi assim, a maior benefício que eu tive da soja BT foi que agora eu consigo passar o final de ano com a minha família. Mas como assim você consegue passar o final de ano com a sua família? Ele falou assim, porque as pragas no Brasil, elas ocorrem de meados de dezembro até o início de janeiro. Então, quando vem uma tecnologia que me tira de cima do trator e me dá tranquilidade de ter uma solução que faz a diferença na minha vida, eu posso gastar mais tempo com a minha família. Então, a cocriação e o valor, ela vem desse conceito que às vezes a gente não consegue nem medir o intangível, porque o agricultor foi um grande coparticipante de todas as biotecnologias no Brasil. Só foi possível isso acontecer porque ele estava lá apontando para nós as dificuldades, os desafios que ele tinha o tempo todo. E obviamente tem toda a parte da ciência e tecnologia que a Monsanto trouxe, mas sem o agricultor falando ou validando essa tecnologia, zero teria sido nosso sucesso naquele momento, com toda a transformação que o agro teve. Hoje
95%, 98% da soja e milho plantado no Brasil tem as tecnologias da nossa querida Monsanto, né? Falecida Monsanto, que agora é Bayer, né? Mas ela deixou um legado muito interessante da transformação da agricultura. E a maioria das propostas ou desenvolvimento que essa companhia teve ao longo dos seus 104 anos de existência no planeta foi porque ela sempre esteve do lado do agricultor ou do lado do consumidor para ouvir e ter a coparticipação dele nesse intuito. Tanto é que muitos agricultores se sentem donos da tecnologia porque eles ajudaram nos ajudaram, né, a implementar e a difundir essa tecnologia. Então a cocriação é um passo super importante. Esperto e inteligente é aquele agricultor que traz a pesquisa para dentro do seu campo, porque ele pode direcionar para coisas que ele realmente precisa, né? Então ele acaba sendo o primeiro usuário, é o inovador, é aquele cara que acredita, que vê espaço, que vê valor. Com isso ele melhora o seu dia, a sua produção, a sua conectividade com o futuro, né? E está sempre um passo à frente daqueles que esperam tudo funcionar para depois adquirir uma nova tecnologia. Então, sem cocriação, não existe inovação. Com certeza. E eu tenho muito essa questão da cocriação, porque assim, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de conversar, né? Tanto é que eu estou fazendo um podcast aqui que além de levar informação, eu estou conversando com muita gente. Eu gosto muito de conversar porque assim, é aí que acontece assim, momentos, a magia. A magia. É bem isso. E aí, para trazer um insight aqui para a turma que nos ouve aí, às vezes a gente fica só esperando a empresa desenvolver um produto master, blaster, aquela coisa. Mas com as ferramentas que você tem hoje, se você questiona, se você desafia, se você experimenta, né, você consegue ampliar, né, enxergando um pouco mais além. Né? Tem um produto, né, de uma empresa que eu vi aquele produto e assim, ele mundialmente muito top, aquela coisa, e eu vi ali uma dor de uma cultura específica que não era utilizada aquele produto. Aí eu falei, caramba, esse produto tá fazendo isso no café, tá fazendo isso na manga, tá fazendo isso na uva, tem alguma coisa. E aí nessa outra cultura, no caso era soja, tem a mesma dor. E se a gente melhora a qualidade da mesma forma que no café aconteceu, na uva acontece. Falei, cara, nós estamos com um negócio de ouro, sabe? E aí, provoquei, levei pra cima, falei, cara, vamos investigar. E aí, deu certo. As coisas acontecem, né? As coisas acontecem. E assim, e não é naquela reunião que junta todo mundo, conversão, planejamento estratégico. Não é ali que acontece. Não é ali que acontece. Ali é muito direcionamento, né, Léo? Eu acho que você trouxe um exemplo de estar ao lado do produtor, estar ao lado de quem tem a dor, né? E eu acho que alguns exemplos de sucesso, né, que as pessoas que surgiu, eu posso falar do Spotify, né? Todo mundo tinha uma dor, então era uma dor muito pessoal, né? Eu quero ouvir música a qualquer momento, eu quero ouvir todas as músicas, eu quero achar um lugar onde tem a música. Então essa era uma dor pessoal. E aí quando se criou o Spotify, ele teve um grande sucesso, né? Por quê? Porque era uma dor pessoal que eu compartilhei, né? É diferente de uma cocriação. Quando a gente olha para o agricultor e a gente não está vivendo aquilo, porque geralmente o produtor não tem ciência, ele não tem um laboratório, ele não tem, né, os cientistas ali preparados, ele não tem a indústria, não tem. Então, por isso essa conexão ela é muito mais importante, que é de você estar próximo para você realmente ajudar ele a buscar uma nova solução,
a ter um olhar diferente, a olhar para outras culturas. Porque é isso que você falou, né? A empresa vem tão focada no produto, que não, o produto é para manga, para café, que a gente fica ali na manga e no café e tem sucesso, mas eu acho que é um pouco do que falta para a agricultura, essa conversa mais multidisciplinar, né? Mais interativa, mais de cocriação, mais de questionamento, mais de um olhar para o todo. Porque também não culpa o agricultor, não culpa as empresas, porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba sendo sufocado pelo nosso dia a dia. Por isso é importante a gente dar um passo para trás, olhar e trazer junto pessoas diferentes que vão trazer insights diferentes e ideias diferentes para que a gente possa evoluir. E às vezes um produto que é usado em apenas uma cultura pode ser a solução para várias outras. Vários casos de conexão nesse sentido. E é por isso que a centralização que você falou anteriormente lá atrás não funciona mais. Não funciona. Ela já foi um caminho, Léo, no momento em que a gente não tinha internet, a gente não tinha conexão, você não conseguia falar com as pessoas, ela não tinha WhatsApp, ela não tinha redes sociais, então você estava isolado, né? Então eu me isolava, eu construía pirâmide hierárquica e eu dizia, faz isso porque eu já fiz e é assim que funciona. Então era um pensamento muito cartesiano, né? Faz isso que esse aqui vai ser o resultado. Hoje o pensamento ele é muito mais colaborativo, né? As redes de conexões, ela permite você ir muito além do seu pensamento. Então, mas acho que aí é um ponto importante, Léo. O líder e o liderado e as pessoas elas precisam estar abertas a essa inovação. Elas precisam ouvir e ter uma escuta ativa para realmente entender o que eu estou falando. E parar dessa competição pelo preço, pela ponta, pelo que o cara que falou. Então a gente precisa abrir a mente para que essas colaborações eu entenda. E muitas vezes vai ver um monte de coisa e falar, nada disso serve para mim. E às vezes vai vir uma coisa que vai transformar totalmente o seu negócio, né? Então é o fato de você estar aberto a ouvir e falar, né? Levantar a mão com todo respeito, todo carinho e olhar para as pessoas com esse olhar e às vezes direcionar ela, porque muitas vezes eu direciono o meu time sem saber exatamente onde eu vou chegar. Eu falo assim, olha, eu vejo que ali vai ser, e eu me surpreendo, Léo, porque vem muitas ideias, vem muitos conceitos, a gente vai moldando ele ao longo da jornada e quando eu vejo, ao invés de eu lançar uma garrafinha, eu acabo lançando um papel adesivo que tem a mesma funcionalidade da garrafinha e faz a mesma coisa de uma forma muito mais simples. Por quê? Porque teve a colaboração. Então eu economizei no plástico, no tamanho, na estrutura e foi muito mais eficaz. Então eu acho que é uma mão de via dupla, né? Tanto para quem ouve como para quem fala, estar ativo para entender sobre o que nós estamos falando, né? E não pré-julgar antes de testar, de experimentar, de ouvir, de falar, de participar. Então, já foi o momento das pirâmides, né, hierárquicas, elas continuam existindo, mas muito mais por um motivo de organização estrutural. Porque eu preciso ter alguém que... Organograma, né? Exato, que comande o dinheiro, de onde que vem, de onde que vai, mas depois eu preciso ter responsáveis e cascatear essas informações e essas decisões ao longo da cadeia para que lá na ponta eu consiga chegar. Então, acho que o maior desafio é a comunicação sem fio, né? Eu vou passando a informação e ela vai se transformando ao longo do tempo e lá no final vira uma coisa totalmente diferente daquilo que eu falei. Por quê? Porque a gente vai passando a informação pela metade. E esse exercício é super comum, né? Você entrar na internet e perguntar comunicação sem fio, né? Telefone sem fio, você vai achar N sugestões e N exemplos. Acho que o exemplo que eu mais uso nas minhas apresentações é o do Madagascar 2, quando ele está lá na África, né? E ele está sendo salvo lá pelo avião dos macacos. E aí ele está dentro de um tanque, aí ele fala para o macaco alguma coisa, e quando chega lá no macaco a mensagem é totalmente diferente. Tipo assim, ele fala, muito cuidado, a gente precisa dar a volta, sei lá o que ele fala, né? Ele fala uma coisa muito louca, e daí no final, chega lá no macaco, vai passando para os macaquinhos, assim, um macaquinho fala pro outro, aí lá no final ele vira e fala assim, então ele falou que não tem jeito, ele tem que morrer.
pode continuar a jornada. Tipo, não é nada disso, né? Então, ter todo mundo na mesma sala, no mesmo momento, falar a mesma coisa, é muito legal. Isso não quer dizer que as pessoas vão entender a mesma coisa, mesmo que você fale tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Porque cada uma vai interpretar com a sua experiência de vida. Por isso que a colaboração e a coparticipação de todos numa sala, ela vai criar N ideias. E você pode dividir sua ideia do que você quer fazer com 1 milhão de pessoas. Ninguém vai conseguir te copiar. Por quê? Porque a sua ideia é única. Porque você tem na sua mente a visualização do seu negócio. Então é legal, porque você pode ouvir, você pode compartilhar. Não tenha medo de compartilhar, porque só podem surgir novas ideias. E que vão ter pessoas que vão fazer igual? Vão. Mas não vai ser a mesma coisa, né? E tá tudo bem, né? Tem espaço para todo mundo, né, Léo? Com certeza. Tem espaço para todo mundo. João, grato verdadeiramente por esse belo, inspirador bate-papo. É uma honra ter você aqui nesse time dos agroprotagonistas, né? Esse chavão que não foi intencional e pegou. O mais legal, João, é eu chegar nos lugares, as pessoas virar pra mim e falar assim: fala, agroprotagonista! Caramba, o negócio pegou mesmo. Legal, né? Mas muito obrigado mais uma vez, João. Assim, é uma grata satisfação sempre, toda e qualquer interação contigo, que assim, vai longe, né? Muito bom, meu querido. Eu que agradeço, Léo. Foi super bacana, bom te rever. Faz tempo que a gente tava combinando esse bate-papo, né? Faz tempo já, que bom que deu certo. Super feliz aí de ter pessoas como você falando pelo agro, pelas pessoas e por tudo. Acho que é incrível. E nesse Dia Internacional da Mulher, né? Eu acho que a gente precisa deixar uma mensagem aí que elas são verdadeiras protagonistas da vida, né? Estava até conversando agora com umas mulheres do agro sergipano, e ela falando, poxa, seria legal uma mensagem de apoio. Acho que assim, nós não temos que dar apoio nenhum, né? Elas precisam se empoderar disso, elas são poderosas. E quando você olha para a natureza de novo, né? A natureza é meu maior exemplo de vida. Você vê que tudo acontece porque tem uma flor lá no campo que recebe o pólen e dá o fruto. E a mulher é essa flor no campo, é essa flor na nossa vida que recebe e gera o fruto da vida. Então, as mulheres do agro também aí, meu feliz Dia das Mulheres aí pro agro, para todas elas, dizer o quanto elas são importantes para que esse negócio se sustente, porque muitos homens como eu se deram bem ou aconteceram na vida porque tem mulheres muito fortes por trás dele fazendo aquilo que ele não tem força para fazer, né? Então, abaixa o preconceito, que a gente receba melhor as pessoas dentro das nossas fazendas, independente de quem elas são, onde elas estão, o que elas fazem, mas que a gente respeite como ser humano, né? Que a gente possa brindar e celebrar a vida de todas as formas, respeitando e aceitando, incluindo todos numa mesma conversa, para que todos tenham o direito da voz, o direito da palavra, que sejam ouvidas e que elas também façam parte de todo esse progresso que a gente precisa aí, para que não só o agro, né, mas que para toda a sociedade cresça e avance na humanidade, que é o que a gente está precisando um pouco mais nos dias de hoje, né? Então, super prazer de estar aqui com você, meu amigo. Uma honra aí de participar aí desse bate-papo com você. Espero que mais pessoas possam aproveitar dessa nossa conversa aí. Com certeza. E vou relembrar aqui que a pesquisa está no link aqui na descrição. Vamos trazer os insights aí para a gente poder fazer um movimento pela evolução das pessoas, a transformação das pessoas e o progresso do agronegócio. Legal, Léo. É o propósito do nosso podcast e eu encaro isso como uma missão, né? Onde eu estou, onde eu esteja, que eu possa fazer algo de bom, de bem para as pessoas que estão à minha volta. Valeu, isso aí. Galera. Um abraço, tamo junto. Um abraço, até mais. Tchau.